Amigas e amigos, aqui estou eu de volta e vos digo o que vocês quiserem em relação ao momento que atravessamos, ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, o que quiserem. De resto, bom realmente não há nada. Não há nada. Nesse país não há nada de bom. Mas, de qualquer maneira, eu quero mostrar a vocês a próxima capa. Ela trata da desavença, do confronto que está ocorrendo dentro do Laranjal, ou seja, dentro do partido que escolheu Bolsonaro, ou Bolsonaro escolheu, como quiser, para ser seu candidato. É uma briga feia, briga intensa. E, de certa forma, põe em xeque o futuro do governo. Quanto a isso, não há mais pálida sombra de dúvida. Então, um assunto importante, muito importante. A matéria de capa é de autoria de Thaís Oliveira, que é um talento nascente. Uma moça que sabe quando escreve o que quer dizer. Bom, muito bem. De qualquer maneira, a laranja pisoteada violentamente nessa briga feroz não é o meu assunto, o assunto do meu editorial. Na verdade, eu escrevo sobre outra coisa que me preocupa sobremaneira, como de resto tudo o que está acontecendo nesse país tem o poder de me preocupar muito. E a preocupação diz respeito ao fato de que faltam ainda 2 meses e meio para a conclusão do primeiro mandato do senhor Bolsonaro, do ex-capitão Bolsonaro, e já se fala em sucessão. E isso me dói muito, porque as pessoas aceitam, a mídia aceita, o país aceita, todo mundo está envolvido nesta campanha pré-eleitoral, quando falta ainda tanto tempo para a conclusão do governo que fez da demência a sua arma mais afiada. Então, é disso que eu falo, para perguntar aos meus botões desalentados o que vem a ser esta situação, o que significa, o que ela sinaliza. Então, a meu ver, sinaliza que o país já digeriu a fraude, que é a conclusão de 5 anos de história a ser esquecida. Não só a ser esquecida, a ser invalidada. O país vive uma fraude clamorosa e aceita com absoluta tranquilidade, como já tivesse alcançado a normalidade. E sem atentar para os problemas criados pela economia, por essa sanha neoliberal que faz parte do ideário do nosso ministro da Fazenda. Então é disso que eu falo. Eu lembro da lição que acabamos de receber do Equador. O povo do Equador saiu às ruas, encheu as calçadas, as praças e forçou o recuo do governo. O governo que havia tomado certas medidas que encarecem a vida foi obrigado a voltar atrás
a cancelar o que já estava decidido. Isso por obra de uma movimentação maciça do povo equatoriano. É o tipo de povo que aqui falta, por completo. Nós primamos pela ignorância, pela falta de consciência da cidadania, que é fundamental, é a velhacaria às soltas. A culpa de quem é? A culpa eu acho que é também nossa, né? A culpa de quem não fez o que deveria ter feito, isso diz respeito profundamente à esquerda brasileira, enquanto para a Casa Grande é exatamente o que ela quer. Manter a distância, a senzala, o mais afastada possível, e fazer recair sobre ela todos os problemas, todas as culpas, todas as desgraças. É isso que está acontecendo nesse país. E quem ainda não percebeu é cego na alma. A alma dele é cega. Não entendeu o que está acontecendo significa e como essa falta de reação, essa ausência de uma reação civil, a mostrar inclusive a existência de uma sociedade civil, de uma aspiração republicana. Aqui a porta fecha-se para qualquer propósito nesse sentido. Agora, depois dessa diatribe, respondo às perguntas de vocês com imenso prazer, porque essas respostas que eu posso dar, que me abalo a dar, que eu tenho a disfarçatez de dar, no fundo, são muito cômodas. Eu tenho cada vez mais dificuldade de escrever o meu editorial, porque me torno inevitavelmente repetitivo. O que há a dizer é sempre a mesma coisa. Para constatar a impossibilidade do Brasil ser um país realmente democrático e civilizado. Muito bem, então vamos às perguntas. Vamos lá, Mino. A primeira é de Márcio Cerqueira Batitucci. Prezado Mino, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Certo. Muito bom assistir você dando este baile de lucidez e cultura. Quero lhe fazer uma pergunta. Que lição podemos tirar da reação popular que vemos hoje no Equador? É isso que nos faz falta? E por que essa diferença? Bem, veio a calhar a pergunta dele, desse Batistuta, que poderia ser Batistuta, para lembrar um centroavante argentino muito eficaz nos tempos de Maradona. É exatamente o tema do meu editorial desta semana. Ou seja, a capacidade que o Brasil tem de aceitar tudo, os piores desafios e as piores situações, com uma tranquilidade absoluta, como se diz, tudo isso fizesse parte da normalidade. Então, como se explica? Eu gostaria que estivesse aqui comigo o Raimundo Fauro, o autor de um livro fundamental para entender o Brasil, que se chama Os Donos do Poder. Se o Batistuta não leu, leia, porque é uma validíssima lição
que explica praticamente tudo. Ou seja, explica como a predatória colonização portuguesa foi fatal para o Brasil. E como isso impediu a criação de um Estado, digamos assim, moderno, à altura das mudanças pelas quais o mundo passou nos últimos 500 anos. Não foi, o Brasil é um país único na sua desgraça e no seu atraso. Isso decorre, evidentemente, dessa colonização predadora, decorre de um fenômeno de escravidão que durou 3 séculos e meio e que ainda não encerrou o seu ciclo, da prepotência militar, a prepotência de um exército de ocupação. E tudo isso faz com que esse seja um país único na sua desgraça. Só ele é assim. Entre os aspirantes à democracia e à civilidade ou à civilização. Então, esta é a razão de tudo. E é muito triste constatar o acerto das observações do meu grande amigo Fauro. A próxima pergunta é de Miguel Castelhano. Estimado senhor Carta, o senhor clama pela reação do povo brasileiro, mas, em minha ignorância, creio que fatos básicos como a democracia e o fim da escravidão não chegaram como consequência de um combate popular. Tampouco a ditadura de 64 caiu com uma guerra popular. O senhor poderia comentar a respeito disso? No centro dessa situação, existe uma figura muito singular, muito peculiar, que é o general Golbery Couto e Silva, que na verdade não era general, ele era coronel, e ao se aposentar, ao jogar fora a farda, a jogar a farda às urtigas, assumiu o título de general de brigada. Estamos falando de uma estrela apenas. E o general de brigada Golbery, no fundo, era detestado largamente por seus companheiros de farda, ex-companheiros. E ele não somente foi o ideólogo do golpe de 64, mas foi o ideólogo de toda uma trajetória que leva ao fim mais ou menos automático, mais ou menos esperado, mais ou menos devido de uma ditadura que durou 21 anos. Essa é uma história muito peculiar, como já disse, porque ele foi o inventor e desfez a sua invenção. Mesmo quando ele não estava mais no governo, ele ainda assim influenciou até o fim o desfecho dessa história lamentável, prevendo inclusive quem haveriam de ser os disputantes, os candidatos à presidência por uma eleição indireta, e ele próprio vislumbrou esses candidatos e os indicou peremptoriamente para que entrassem em colisão em busca da cadeira de presidencial. E foram Tancredo Neves e Paulo Maluf. Agora,
Essas são coisas que só podem acontecer aqui. Porque o país é como é. É esse que torna tão difícil escrever um editorial. Daniel Souza, senhor Mino, olhando para a arte em geral, os atuais pintores, atores, produtores de cinema, jogadores de futebol, escritores, o senhor vê alguma evolução humana? Olha, depende do campo, né? Depende do gramado em que essa disputa se dá. Então, por exemplo, a arte agora se chama contemporânea e não tem nada de arte. É uma pantomima velhaca, feroz, que contribui de forma notável para a estupidez do mundo, a imbecilização progressiva do mundo. Isso diz respeito ao quê? Às chamadas artes plásticas. Atores ainda há, mas o nosso teatro já foi bem melhor. O teatro levado no Brasil, São Paulo, Rio e onde fosse. O teatro. O cinema, o Brasil é um personagem secundário na cena cinematográfica mundial. Totalmente secundário. Os argentinos estão à nossa frente nitidamente. Futebol não sei. O futebol eu tendo a achar que poderíamos até considerá-lo uma arte, mas é muito mais um jogo que se faz num tabuleiro muito especial, mas poderia ser comparado ao, sei lá, ao jogo de dama. E não me parece que o Brasil produza um campeonato digno para ser capaz de empolgar o mundo. Não é. O Brasil não produz esse campeonato. Apesar do esforço dos locutores, dos comentaristas, que acabam sempre falando de Neymar. E acho que a figura do Neymar é uma figura francamente detestável. O que mais? Quais são os outros gramados frequentados pelas artes neste momento? Eu não percebo sequer a presença de um grande poeta nesse país. Provavelmente grande poeta nunca houve. Houve em Portugal, sim. Mas grande poeta nunca houve. Houve excelentes escritores. Machado. Muito mais recentemente, alguém que, a meu ver, mereceria um prêmio Nobel, ou seja, o Guimarães Rosa. Estes bons escritores não existem mais. E não deixaram a rigor herdeiros. Douglas Xavier vem com uma polêmica. Prezado Mino, gostaria de parabenizá-lo pelos seus vídeos semanais que tanto nos ensinam. Uma pergunta. O senhor acredita que a identificação ideológica dos policiais militares brasileiros com o bolsonarismo pode resultar na formação de uma tropa de elite nacional nos moldes da SS nazista? Não. Assim como... Bom, volto a uma velha conversa sobre a natureza do Bolsonaro. Há quem diga que se trata de um fascista. E eu juro que com o fascismo ele não tem nada a ver. Tem a demência como traço distintivo tanto do nazismo quanto do bolsonarismo. A demência é o único aspecto, porque, no mais, Hitler era francamente nacionalista, queria eliminar todos os riscos que pudessem, de alguma forma, ameaçar a Alemanha nazista.
à sombra do Hitler nasceram grandes empresas, né? A Volkswagen é uma delas, Thyssen, von Thyssen, Krupp. Então, há esse traço comum, que é a demência. Mas, certamente, as SS, na sua maldade, na sua malignidade, eram muito mais competentes do que qualquer tentativa de imitação por parte do Brasil. Fabiola Salgueiro. Olá, Mino. Não perdemos um vídeo seu aqui em casa. Adoramos a Carta Capital. Você poderia nos contar um pouco sobre como conheceu o Paulo Henrique Amorim? Quais foram suas primeiras impressões dele? E por quanto tempo trabalharam juntos? Obrigada. Paulo Henrique foi um grande amigo e eu o conheci pela mão de um outro grande amigo, Hamilton, também chamado AF, H-A-F. O AF nos apresentou exatamente no Viaduto do Chá, no meio do ano de 67. Logo mais, o Paulo Henrique acabaria sendo chamado para ser o correspondente de Veja de Nova York. E essa amizade permaneceu intacta tempo adentro. Lá pelas tantas, ele, por indicação minha, dentro da Abril ainda, ele se tornou, depois de um período em que ele dirigiu, juntamente com Emílio Matsumoto, a editoria de economia, ele foi chamado pelos Civita, pelos donos da Abril, para dirigir a revista Exame. Da revista Exame, ele passou ao Jornal do Brasil e se tornou editor do Jornal do Brasil, quer dizer, diretor de redação do Jornal do Brasil. Acabou na Globo e, como global, foi remetido para Nova York novamente. E de lá ele fez grandes reportagens, e, enfim, cobriu os eventos americanos para a Globo. Quando ele teve um problema de saúde grave, na ocasião nós nos falamos pelo telefone. Era não sei se exatamente um infarto ou um princípio de infarto, mas ele teve esse problema, realmente, do qual saiu muito bem. Se tornou o amigo adorável, quer dizer, se tornou não, ele continuou a ser o amigo adorável que se dava tão bem comigo. Me faz muita falta hoje, muita falta, muito mais do que qualquer pessoa possa imaginar, porque toda segunda me ligava para falar da revista, para falar dos assuntos, sempre muito inquieto no melhor sentido. Autor da risada mais contagiante que eu conheci ao longo da vida. Ele ria muito e com extremo gosto. E, repito, ele me faz muita falta hoje em dia. E creio que ele faça falta ao Brasil, porque sua conversa afiada era realmente afiada. E chegava aos precórdios dos ouvintes, né? Mino, para a gente encerrar hoje, uma pergunta do Júlio. Você acredita no sentimento ou na hipótese do Ciro Gomes de que o Bolsonaro acabará renunciando? Do Bolsonaro podemos esperar qualquer coisa, né? Eu não sei se ele irá renunciar. Nesse momento,
ele se diz pronto a disputar a reeleição. É isso que o Brasil está ouvindo da boca dele mesmo. Não sei. Eu acho que seria ótimo se ele renunciasse amanhã. Quem sabe daqui a alguns minutos, hoje mesmo, antes que o sol se ponha. Sim, sentia falta de mulheres nessa lista. Apenas a Fabiola. Pois é, a população não está bem distribuída e bem representada. Mas nada, agradeço a vossa atenção, a vossa paciência e os vossos elogios, certamente generosos demais.